Paz do Senhor, meus irmãos. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. Como foi o dia de vocês? Tudo em paz? Com Deus no controle, né, meus irmãos? O Senhor é a nossa força. Eu estou com a Bíblia aberta aqui na 1 Reis, capítulo 18, onde a palavra diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ela chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. Veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morremos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou. Glória a Deus. Que Deus tremendo. Meus irmãos, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é fiel nas nossas vidas. Aqui essa viúva, aqui Deus tinha ordenado a Elias ir nessa cidade, né? Encontro dessa viúva. Olha os mistérios de Deus, meus irmãos. Deus mandou Elias ir, mas não falou Elias que a pobre viúva não tinha o que comer. O pouco que ela tinha só dava para ela e para o filho. E assim que ela comesse, os 2 iam morrer. Mas esse Deus é Deus de mistério. Deus já enviou Elias, porque Deus já tinha esse propósito, né? De multiplicar aquele azeite ali naquela botija e a farinha, né? Naquela panela. Glória a Deus. Basta Deus, meu irmão, dar uma ordem. Basta uma ordem de Deus para tudo de bom acontecer em nossas vidas. Quando ela ouviu a voz do profeta e obedeceu, olha o que Deus proveu na vida dela. Meus irmãos, se eu e você ser obediente à palavra de Deus, Deus ele também bota, meu irmão, ele também multiplica na minha vida e na sua. Se a gente ouvir a voz de Deus e obedecer, a nossa botija não vai faltar azeite, a nossa panela não vai faltar farinha, ô glória, porque esse Deus é fiel.
Por isso, meus irmãos, que a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Porque quando a gente obedece, meus irmãos, a palavra de Deus, Deus não deixa nos faltar nada. Ele tem as maneiras dele prover na minha vida e na sua. Ele tem os meios e as maneiras de enviar provisão para nossa casa. Você crê, meu irmão, na provisão de Deus na sua vida? Você crê na provisão de Deus na tua casa, na tua família? Você crê que Deus vai enviar um socorro para ti? Meu irmão, da mesma forma que Deus enviou aqui um homem de Deus, um profeta, para ir até a casa dessa viúva, porque através da ida de Elias lá foi que Deus proveu o azeite e a farinha na casa daquela mulher, e não faltou. Quanto mais ela tirava, mais tinha, né? Glória a Deus por isso. Deus é fiel. Deus é fiel na vida daqueles que obedecem, que ouvem a voz dele. Ainda tem homem de Deus e mulher de Deus nesta terra, meu irmão, que Deus usa, que Deus fala, que Deus envia em certo lugar para fazer determinada coisa. Oh, glória! Tem sim pessoas que buscam a Deus de verdade, mulheres de Deus, homem de Deus, que serve a Deus de verdade, que obedece a palavra. Porque é assim que Deus trabalha na vida daquele que é fiel a Ele, daquele que é obediente a Ele. Aqui bastou uma ordem, né? Bastou uma ordem de Deus para tudo acontecer, né? Na casa dessa viúva. Deus é maravilhoso. De repente, meu irmão, a gente passa por uma situação, a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê uma saída, não vê uma resposta. Quando a gente se apega a Deus, clama a Ele e confia, quando a gente menos espera, meu irmão, a providência chega, a provisão chega. E essa viúva, ela, quando o homem de Deus chegou na casa dela, que pediu um pouco de pão, ela disse que não tinha para dar para ele, que o que tinha era só para ela e o filho. Mas ele disse: faça o meu primeiro. Então ela ouviu, porque ela sabia que ali era um homem de Deus. Então ela ouviu a voz do profeta, ela ouviu a voz do homem de Deus e obedeceu. E a partir do momento que ela obedeceu a palavra de Deus, a provisão de Deus chegou dentro da casa dela. Eu creio, meu irmão, na provisão de Deus na sua vida, na minha vida. Eu creio que a nossa botija, a nossa panela nunca vai faltar. A nossa farinha e nosso azeite. Que Deus vai entrar, meu irmão, na minha vida e na sua, na nossa casa, com a multiplicação. Que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Eu creio nessa palavra. Eu pego essa palavra para mim também. Eu tomo posse. Você pega, você recebe da parte de Deus. Eu creio, meu irmão. Eu creio nesta provisão. Eu creio sim nas coisas de Deus, na voz de Deus. Nos servos de Deus, sim. Aqueles que servem de verdade. Oh, glória. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus não deixa, meu irmão, os filhos dele mendigar o pão. Meu irmão, quando a gente passa, quando Deus bota a gente em uma determinada situação, é para Ele fazer algo melhor nas nossas vidas mais adiante. É só a gente não murmurar. É só a gente glorificar, até por uma luta que a gente está passando. Ainda assim que a gente olha, meu irmão, para a nossa panela e vê o último copo de farinha, a gente tem que confiar que Deus vai multiplicar aquela farinha. Ainda assim que a gente olha, meu irmão, para aquele copo, vê um pouquinho de azeite e acha que só vai ter aquele para matar ali a nossa fome naquele momento. Deus é fiel para prover muito mais do que tem naquele copo e naquela panela. Amém? Eu creio. Eu creio sim na multiplicação de Deus na minha casa e na sua, meu irmão. Eu declaro nesta noite
a multiplicação de Deus aí na tua vida, na provisão de Deus aí na tua casa, em nome de Jesus. Ele vai suprir todas as suas necessidades, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus. Deus é fiel. Coisa linda, né? Quando as pessoas, ela obedece a Deus. Quando ela faz assim para Deus sem interesse em receber algo em troca. Porque Deus mandou Elias passar naquela cidade. E Deus já tinha a casa certa para mandar Elias ir. A casa desta viúva. E Elias foi. E Elias não tinha nem... Elias não sabia que quando chegasse lá, que a viúva não tinha comida para ele, que só tinha para ela e para o filho. Olha como Deus é Deus de mistério. Deus, ele mandou Elias ir até lá. Ele foi, ele estava com fome, pediu a ela. Ela não tinha para dar para ele. Mas aí quando veio a voz de Deus, a ordem de Deus, ela acatou, ela obedeceu. E Deus ali proveu. Oh, coisa linda, coisa maravilhosa. Só esse Deus mesmo para fazer uma coisa tão grande dessa, tão maravilhosa. Glória a Deus por isso. É nessa palavra, meu irmão, que a gente tem que se encher de fé. É em um exemplo desse, meu irmão, que a gente tem que se apegar a Deus e crer que Deus é um Deus de poder, que Deus é um Deus de cura, que Deus é um Deus de provisão, que Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Deus é Deus, meu irmão. Deus faz. A partir do momento que a gente coloca a nossa confiança nele, meu irmão, Deus não deixa nos faltar nada na nossa casa. Deus multiplica até aquilo que é pouco. Deus multiplica. Quando Deus, meu irmão, está no negócio, está na situação, quando Deus age nas nossas vidas, o pouquinho que a gente tem, aquilo multiplica tanto que a gente fica se perguntando como é que dá para tanta coisa, como é que eu faço tanta coisa com esse determinado valor, como é que eu faço uma receita e rende tanto. É Deus, meu irmão. É Deus que sempre está provendo, multiplicando aquilo que tem nas nossas vidas, na nossa casa. Basta a gente confiar nele e glorificar todos os dias, não murmurar. Olha, meu irmão, vou te falar uma coisa aqui, dessa multiplicação aqui da casa dessa viúva. Deus, ele prova a nossa fé. Deus, ele nos bota em situação que ele quer ver a nossa fé nele. Eu e minha família chegamos um tempo quase igual essa viúva aqui, meus irmãos, aonde só tinha um pouquinho na panela da farinha e do azeite. Deus, ele permitiu que eu e minha família passasse por um deserto, um grande deserto. Foram 3 anos em um deserto. Pense, meu irmão, que eu estava igual essa viúva aqui, só com a comida do dia, de meio-dia, sem saber com o que eu ia comer, o que eu ia comer de noite. Mas Deus é fiel. Tudo tem um tempo, meu irmão, nas nossas vidas. O tempo que Deus permite a gente ficar passando por certa situação. Mas quando ele dá uma ordem, quando ele dá um basta, tudo muda. Tudo muda na vida da gente. Eu passei 2 anos, eu e minha família, comendo salsicha e macarrão. Se a gente não fosse servo de Deus, fiel a Ele, obediente a Ele, se Ele não tivesse cuidando de nós nesse período que Ele nos permitiu ser alimentado por salsicha e macarrão, que salsicha não tem nutriente nenhum, meu irmão, a gente estaria doente. A gente tinha pego uma anemia, a gente poderia estar fraco, poderia ter ficado doente. Mas Deus botou, meu irmão, nutrientes naquela salsicha. Oh, glória!
Deus botou, meu irmão, nutrientes naquela salsicha, que nos alimentou durante 2 anos. E a gente não ficou doente, não. A gente foi mais forte. Eu cheguei um determinado dia, que eu já não estava aguentando mais. Eu não vou dizer a você que eu não sou de reclamar, de murmurar. Mas teve um dia que eu já não estava aguentando mais. Eu falei para Deus, eu reclamei chorando, reclamei. E Deus bradou comigo. Deus me deu uma bronca, porque eu reclamei daquela salsicha ali. Mas foi porque eu não estava aguentando mais. E Deus reclamou. A partir daquele dia, eu agradeci pelaquela salsicha, que ainda no deserto que Ele nos colocou, eu e minha família, Ele proveu para nós aquela salsicha. 2 anos comendo salsicha e macarrão. E glória a Deus. Mas também quando Deus deu uma ordem, Ele cessou aquilo tudo, meu irmão. E Ele começou a prover na minha casa, igual Ele fez aqui com a viúva. Igual Ele fez aqui com a viúva. Porque a viúva aqui obedeceu a voz de Deus através do profeta Elias. Eu e minha família obedecemos a voz de Deus. Obedecemos a Deus. E vencemos. Para a honra e glória do nosso Deus. Ele multiplicou o nosso azeite e a nossa farinha. E nunca mais, meu irmão, faltou azeite nem farinha na minha botija e na minha vasilha. Para a honra e glória do nosso Deus. Oh, glória! Oh, aleluias! Glória a Deus! É por isso, meu irmão, que eu tenho tanta fé. Porque eu sei do poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. É por isso que eu vivo pela fé. Porque Deus nunca nos abandonou. Deus sempre nos sustentou. É por isso que eu chego aqui para falar para vocês de fé, meus irmãos. Eu chego aqui para falar para vocês da parte de Deus. Para contar a vocês o que está na palavra. Contar para vocês as maravilhas de Deus. Os testemunhos. As coisas que Deus fez e faz na minha vida. Eu não posso chegar aqui, meus irmãos, e inventar coisa para vocês. Falar que vocês faz uma campanha, dá não sei quanto de oferta para Deus te abençoar. Não, meu irmão, se eu falar isso eu estou mentindo, eu estou indo contra a palavra. Tudo que eu falo aqui para vocês é determinado aqui da palavra, é dentro da palavra. Aqui é exemplo de fé, de vida de servo de Deus, de pessoas que servem a Deus, que Deus enviava, que Deus dava ordem, que Deus falava, que Deus multiplicava. Aqui está a multiplicação na casa da viúva. Bem assim é na minha vida e na sua, meu irmão. Deus não mudou, eu continuo falando, Deus continua sendo o mesmo. As pessoas é que mudam. Então, meu irmão, se você crê neste poder de Deus que é tão grande, esse Deus que é maravilhoso, que é dono do ouro e da prata, que pode todas as coisas, que é Deus do impossível. Oh, meu irmão, creia, porque Ele vai agir na tua vida. Ele vai fazer no teu milagre acontecer. Ele vai vir com a cura para aquilo que você está buscando da parte dEle. Ele vai vir com a porta aberta que você está pedindo tanto. Ele vai vir com o socorro dEle para a sua casa, para a sua família. Ele vai prover, meu irmão, na tua vida. Creia neste milagre. Creia nas promessas de Deus. Creia nesse poder, meu irmão, que tu vai ver o agir de Deus na tua vida. Amém? Eu vivo pela fé. Porque foi através da minha fé, meu irmão, que eu sou alcançada todos os dias pelas bênçãos de Deus.
em força, em livramento. Deus tem cuidado de mim e da minha casa. Isso aí é obediência. É uma fidelidade com Deus tão grande. Oh, glória! O que seria de mim sem esse de Deus? Eu não seria nada nem ninguém, meu irmão. Nada eu podia fazer. Mas Deus é maravilhoso. Deus é grande. Deus é único. Obrigada, Jesus. Mais uma noite, meu Pai, com a palavra de fé da parte do Senhor para meus irmãos. Que nesta noite o Senhor venha visitar, meu Deus, cada um deles. Oh, meu Deus, que nesta noite o Senhor venha com tua multiplicação, Pai, na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos, Jesus. Oh, aleluias, 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 aleluias. Oh, glória. Oh, Deus maravilhoso. Creia, meu irmão. Creia no poder de Deus. Deus vai suprir as suas necessidades. Creia neste poder. Creia, meu irmão, no teu milagre. Que Deus vai fazer sim. Você que está precisando de uma cura, creia que Deus vai curar você daquela enfermidade. Tudo aquilo que você está buscando, meus irmãos, da parte de Deus, Deus vai fazer, vai te conceder. Mas creia no poder dele. Não duvide, porque este Deus é fiel. Oh, glória! Oh, aleluias! Aleluias, aleluias, oh glórias, aleluia. Toda honra e toda glória é para nosso Deus. Ele é digno, meus irmãos, de toda honra e de toda glória. Esse Deus é tremendo. Eu não ia chegar aqui e contar para vocês algo que eu não vivi da parte de Deus. Se tua fé está pequena hoje, meu irmão, peça a Deus que nesta noite o Senhor venha falar o teu coração. Que nesta noite Ele possa te visitar, meu irmão. Que Ele venha suprir as tuas necessidades. Não se preocupe. Se você está passando hoje, meu irmão, por um deserto, passe, meu irmão, glorificando. Porque eu passei, eu glorifiquei, e Deus me honrou, e eu creio viver milagres ainda da parte de Deus. Eu ainda há de contar aqui para os meus irmãos um milagre que eu estou esperando da parte de Deus. E eu sei, meu irmão, que na hora certa Ele vai me honrar, porque eu creio neste poder, no Deus que eu sirvo. Creia você também. Amém. Glória a Deus. Que Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém. Mais uma palavra de fé para meus irmãos. Fique com Deus.